Fala, meus queridos primos e primas estagiários, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quis fazer essa aula extra aqui para a gente falar um pouco sobre a última aula que nós falamos aí do balanço patrimonial, DRE. Eu quero fazer um contexto para você, porque assim, muitas vezes, né, essa aula não é uma aula só de contabilidade gerencial ou de controladoria, né, FP&A. Então, assim, hoje nós temos a contabilidade, nós temos a controladoria, nós temos o FP&A ou modelagem financeira, podemos dizer assim, né? Que são todos departamentos que estão interligados, tá? Então, assim, essas aulas que eu estou passando para vocês, eu quero trazer alguns insights para vocês muito importantes, para você que trabalha em compras, você que trabalha em vendas, você que trabalha no financeiro da empresa, você que trabalha no fiscal, você que trabalha realmente na contabilidade, controladoria, que já trabalha com números, né? Você que quer entender da sua empresa, você que está empreendendo, que vai conversar com contador, às vezes vai conversar com algum consultor, né? Que você precisa dominar essa dinâmica dos números da empresa, tá? Não é uma coisa complexa, parece complexo quando você fala assim, o pessoal da contabilidade é bom de matemática, né? Não, não é isso, né? O pessoal lá da controladoria é excepcional em contabilidade. Não, também não é isso. As finanças de uma empresa, ela é como se fosse um livro, é um modelo. Você, né, você lê alguma coisa, você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a tocar música, é uma linguagem. E os números financeiros da empresa é uma linguagem falando com você, com cada departamento e com cada empresário, tá? Então, assim, o que que nós estamos fazendo aqui nessas aulas, tá? Eu quero que você entenda que aquilo que cada departamento faz numa empresa, ele reflete várias informações aonde nós podemos trabalhar. E nós vimos isso aqui nas aulas anteriores, tá? Chegando, né, na foto que a gente falou, né, que é o nosso balanço patrimonial, o nosso DRE, que é uma foto daquele período específico que nós vamos analisar. Para quê? Para que o empresário, para que o gestor de cada área, possa entender o que está acontecendo dentro do departamento, dentro da empresa no geral, para que o gestor possa tomar uma decisão, né? Essas informações traz uma visão para o gestor, para o dono da empresa, para o empresário, para a pessoa que quer avaliar a empresa, né? Para o banco que quer avaliar a empresa, fornecedores, clientes que quer avaliar a empresa, traz informações relevantes, né? Para a gente entender o que é a nossa empresa, quanto vale a nossa empresa, o que, que tem na nossa empresa, correto? E para isso nós temos o balanço patrimonial e o DRE, que é uma foto de um período, tá? Então, assim, quando a gente fala de finanças, e eu já vi muito gestor, gente, muito dono de empresa pensar que as finanças da empresa é o contas a pagar e o contas a receber, é o financeiro da empresa. Tá? Como eu já vi muitas vezes empresários achar que a controladoria é a pessoa que faz o planejamento tributário da empresa apenas, né? Que olha só aquilo, né? E já né, vi donos de empresa pensar e agir dessa maneira, né? Sem entender o objetivo de cada setor, de cada número, de cada relatório, o que, que eles podem trazer, tá? Aqui no nosso case que a gente veio tratando e veio falando aqui, a gente está falando desde o começo da empresa distribuidora de calçados. Então a gente viu alguns detalhes muito importantes que eu quero revisar com vocês, tá? Bom, no departamento de compras, né, vamos falar assim, nós falamos um pouco da compra, de comprar a mercadoria. E uma das coisas muito importantes para o departamento de compras, tá, ou para as pessoas que vão comprar, é entender o fornecedor, prospectar fornecedor, ver o melhor preço, o custo-benefício, a qualidade do produto. Então, assim, quando nós falamos de compra aqui, tá? Falamos através de números, vários números, mas isso o departamento de compra tem que entender.
né? Se está comprando, se está diminuindo, qual é o preço unitário, né, do meu material, se ele evolui, se ele cresce, fazer várias análises aqui no preço unitário, tá, do meu material. Se eu comprar de um outro estado é mais barato, se eu trocar o fornecedor, se eu ter vários fornecedores, isso tudo vai fazer uma variação nos meus números, no meu contas a pagar, no meu imposto a pagar, no meu estoque. Então, assim, é muito importante. Nós falamos disso nas outras aulas. Outra coisa, pessoal, a formação de preço, né? Então, assim, quando nós vamos formar um preço, nós devemos entender a nossa margem, né, entender as despesas que nós levantamos no DRE, vou voltar para o DRE daqui a pouco. Nós temos que entender, né, as nossas comissões, nós temos que entender os impostos que são aplicados, para quais estados eu vou vender, eu tenho que entender tudo isso para fazer uma formação de um preço. Então, assim, quando eu vou formar um preço, gente, eu tenho que ter esses detalhes na mão, eu tenho que ter esses valores abertos. O que mais nós falamos aqui, pessoal? Da análise de estoque, a movimentação de estoque, de repente, né, a compras, comprou demais, está parado no meu estoque. Quanto que gira esse estoque? Estoque é dinheiro, ele não pode ficar parado lá. Então a gente fez aqui as entradas, né? Fazer a variação de custo do meu estoque. Quanto que custa para eu deixar esse estoque parado lá? Tá? Então, quando eu for fazer as minhas baixas, ou seja, as minhas saídas de estoque, ver realmente se eu estou tirando corretamente o produto correto, né, para eu não ter perca, né, isso tudo, pessoal, a informação ali na análise de estoque que eu vou ter, né, também. E nós falamos disso, tá? Nós falamos aqui, pessoal, das nossas vendas, né? Então, quando eu vou vender para um estado, então quando eu chego na minha venda, eu já avaliei o meu fornecedor, eu já avaliei o meu custo de estoque, eu já avaliei o meu preço para eu chegar na minha venda, para eu ter uma venda saudável, para trazer informações saudáveis para a minha empresa. E nós falamos, né, nas outras aulas seguintes, né? Então, olhar os meus clientes estão em outro estado, se a minha logística vai poder atender esses clientes, se vai deixar a minha venda um pouco mais cara, né? Se eu vou ter que cobrar um preço maior. Então, assim, nós precisamos entender qual cliente traz a melhor margem para mim, né? Qual cliente traz mais problema, qual produto ele tem uma melhor margem, ele agrega uma melhor margem para a minha empresa. Então, é muito interessante, quando eu estou vendendo, também fazer essa avaliação. Ou seja, na compra, no preço de venda, na venda e no estoque, todo empresário, né, ele tem que ter ciência do que está acontecendo. Então, assim, tem empresário que só gosta de vender, 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 da área comercial. Perfeito, o cara é um gênio, né? E ele é, né, sensacional nas vendas, mas ele tem que entender cada setor desse, o que acontece em detalhes, pessoal. Outro gestor, o cara do industrial, o cara, né, manja de lá da indústria, de maquinário, da manutenção, o cara sabe tudo de produção, mas às vezes não sabe quanto que está pagando os seus fornecedores, não faz a revisão dos fornecedores, não vê o preço de venda, não faz o custo certo do produto, e isso tudo perde dinheiro. Então, os profissionais da contabilidade, da controladoria, do FP&A, né, são profissionais diferentes e ele vai trabalhar com todos esses números. A contabilidade é o guardião de todos esses números, né, vai pegar todos esses números e validar esses números. A controladoria vai entrar no detalhe da venda, da compra, do estoque, vai fazer indicadores, isso é a controladoria. O FP&A já é o planejamento lá para frente, de longos anos, o que vai acontecer com a nossa empresa. Então, são departamentos diferentes. E esse processo dessas aulas nós estamos fazendo para que você possa entender passo a passo dentro da sua empresa, tá? Um detalhe importante, pessoal. Então, compras, preço de venda, a venda própria, né? O nosso estoque devemos conhecer perfeitamente. Os impostos. As próximas aulas eu vou falar um pouco de imposto, né? Para a gente ter uma noção, para a gente entender, tá? Então vamos falar também de imposto. Você também precisa entender como que é o modelo de tributação da sua empresa, né? Lucro real, presumido, simples nacional, quais impostos você tem, contribuição social, PIS, COFINS, IR, PJ. Então tudo isso você tem que entender como funciona também na sua empresa. É interessante o empresário entender, tá? Bom, voltando lá, pessoal, na aula passada eu falei do balanço patrimonial, do DRE e do balanço patrimonial, que são duas fotos que a empresa tem num determinado período. E nós analisamos
tá? O DRE para chegar montando o balanço, né? Então, com as informações que gerou aqui em compras, no estoque, nas vendas, né? A gente consegue montar o nosso DRE e o nosso balanço patrimonial. DRE, pessoal, vamos passar linha por linha aqui. O que é importante? Lembra que eu falei das vendas? Ele está no DRE. Vendas é as nossas receitas, tá? E aqui, gente, eu já fiz aqui, ó, né, que serve lá para o FP&A, né, vamos falar assim, para a gente fazer um planejamento. Então aqui, quando eu falo assim, hoje, janeiro, né, a gente vamos imaginar que essa data é janeiro, eu faturei 5 milhões, com todas essas despesas que nós vamos falar aqui, certo? E fevereiro, quanto que eu quero faturar? Tá? O que que vai fazer eu alavancar o meu faturamento ou diminuir o meu faturamento, certo? Todas essas informações que estão aqui abaixo, pessoal. Então vamos analisar umas, ó. Vamos aqui. Quanto mais eu aumentar o meu faturamento, mais imposto eu vou pagar. Mas e se eu vender com imposto menor, o imposto a 4% em vez de 18%? Então a gente já tem que pensar. Então, tá vendo? Essa parte aqui do DRE, a gente começa a pensar sobre faturamento, de eu planejar a minha receita, né? Então, se eu aumentar as minhas vendas, né, vai aumentar os meus impostos. Mas como que eu trabalho com isso tributariamente? Então você já pensa na parte tributária, tá? Se eu aumentar as minhas vendas, pessoal, vai aumentar o meu custo aqui também. Mas e se eu tiver uma boa compra, né? Uma margem boa nas vendas e uma compra boa aqui é onde joga o meu custo para baixo. Então eu preciso analisar o meu custo, certo? Porque ele vai ter impacto para mim, tá? Outra coisa, pessoal, aqui as despesas com vendas, né? Comissão alta, eu vou pagar mais comissão, eu vou ter uma despesa, frete, que é a logística, se eu entrego, se eu não entrego, então eu tenho que pensar também na minha logística, tá? Aí a gente entra aqui, ó, essa parte aqui o empresário tem que saber o que acontece, detalhe por detalhe na empresa, porque aqui são todas as despesas, são tudo aquilo que eu pago ali na operação no dia a dia da minha empresa, o que faz a minha empresa fluir. Porque eu compro matéria-prima, né, eu compro ali os meus produtos para revenda, né, são grandes quantidades, você já sabe, o empresário ele se liga bastante nisso. Mas e nas suas despesas dia a dia? E nos seus salários, né? Se está eficiente com o mercado, se eu estou com mais funcionário, menos funcionário, como que está a minha tributação, né? Aqui está correta, o meu RH está fazendo esses cálculos corretamente, certo? Temos que analisar. Quando a gente desce aqui as outras despesas, né? Meu aluguel está muito caro. E se eu trocar de aluguel, certo? E se eu ter um barracão próprio, um investimento, será que lá no futuro esse aluguel ele vai ser mais vantajoso? Então, dá para se pensar, né? Se eu pegar aqui material de consumo, combustível lubrificante, ou seja, quais dessas despesas eu posso diminuir? Eu posso aumentar. Será que se eu aumentar o meu faturamento, essas despesas vão aumentar? Então, eu tenho que fazer essas análises aqui no meu DRE, tá? Despesas bancárias, gente, juros bancários. Então, assim, eu tenho meu banco, pago um juros caro, e se eu reparcelar, se eu tirar essa dívida de curto prazo e jogar para longo prazo, então eu tenho que avaliar no meu DRE. Então, percebe-se, pessoal, que cada linha aqui, o empresário, o analista, ele tem que entender. Tá? Então tudo parte da venda. Das vendas, eu tiro tudo que eu paguei ali, ou seja, todas as minhas despesas, até eu chegar a um resultado do exercício. Isso daqui é lucro. A empresa está dando lucro, certo? E depois nós vamos ver lá na frente se a empresa dá lucro, ela é geradora de caixa? Ela gera caixa? Às vezes não, porque isso é uma foto que a gente fala competência e caixa, que é uma regra, tá? Então, isso é uma foto de competência. Aqui, a minha empresa está dando lucro, mas será que ela gera caixa para eu pagar minhas contas todo mês? Tá? E a gente vai ver isso lá na frente. Então, pessoal, o empresário ele tem que entender o que é DRE, demonstração de resultado do exercício, ou seja, eu estou demonstrando qual foi o meu resultado naquele exercício, certo? E aqui, no balanço patrimonial, todas as informações de compra e venda de fornecedor e cliente de impostos, que são os nossos direitos e as nossas obrigações que nós falamos, ela é representada num balanço patrimonial, certo? Porque aqui que eu vou avaliar
no meu balanço patrimonial? Eu vou chegar lá e vou falar, nossa, eu tenho 5 milhões de duplicatas a receber, certo? Ou seja, eu vendi ali naquele período, eu tenho 5 milhões. Eu posso ter inadimplência nessas duplicatas? E se eu não receber essas duplicatas? Certo? Eu tenho que ver isso daqui. Então, quando eu olho para o meu balanço patrimonial, eu estou vendo a minha foto. Em janeiro, eu tenho 5 milhões de duplicatas para receber, eu tenho ICMS a recuperar, eu tenho 2 milhões e 82 de estoque, está lá guardadinho no meu estoque, tá? E aqui eu tenho o meu ativo. Então, eu tenho um ativo de 7 milhões, certo? E se eu olhar no meu passivo, o que que eu tenho? Né? Eu tenho um ativo, eu tenho um passivo, eu tenho obrigações também. Ali são os meus direitos, mas eu também tenho obrigação. Vamos olhar. Eu tenho fornecedor de mercadoria para pagar, certo? Eu tenho fornecedor nacionais, ou seja, os outros fornecedores que está lá no DRE, né? Que é aquela parte de baixo que a gente falou aqui, água, aluguel, etc., né? Material de uso e consumo, telefone, né? Ele vai estar aqui, são outros fornecedores que eu tenho a pagar, tá? Eu tenho eu tenho os meus impostos aqui para pagar, certo? Lógico, depois a gente vai fazer a apuração, vocês vão entender mais aqui. Eu tenho os meus impostos para pagar, eu tenho capacidade de pagar esses impostos, certo? Então, assim, o que mais que eu tenho aqui nas minhas obrigações? Os salários, a minha folha de pagamento está aqui, tá? Eu tenho que pagar, desembolsar, então eu tenho que vender sempre uma grande quantidade, tá? Eu tenho aqui as minhas despesas bancárias, né? E aqui eu tenho o lucro do exercício. O que que é o lucro do exercício, né? Por que o lucro do exercício, se ele me deu lucro, é uma receita, é algo que eu tenho, por que ele está na parte de baixo do balanço? Porque quando alguém monta uma empresa, o empresário monta uma empresa, ele monta para dar lucro, para ele tirar lucro dessa empresa, né? Então aqui, ó, o lucro do exercício, ele fica no passivo porque eu preciso dar esse lucro para o empresário. Alguma hora eu vou ter que fazer a distribuição desse lucro aqui, ou reinvestir na empresa, certo? Então, assim, olhando linha a linha, lógico, temos aqui, ó, tem linhas aqui que a gente não trabalhou na empresa, mas o caixa está aqui. Eu preciso saber se eu tenho dinheiro em caixa. As minhas contas bancárias, se eu tenho dinheiro lá, saldo bancário, ou em aplicação, ou lá em conta, né? O que mais aqui que nós temos? Aqui, ó, se eu tenho móveis e utensílios, né? Móveis que um valor agregado aí, se eu tenho máquinas e equipamentos relevantes, se eu tenho veículos, né? Se eu tenho imóveis, não coloquei imóveis aqui, mas se eu tenho imóveis, terreno, e ele faz parte do patrimônio da empresa, ele tem que estar registrado aqui, certo? Então, assim, são informações, tá? Que nós precisamos entender. Então, é a foto. Então, isso é uma foto. E com isso também eu posso planejar o meu ano. Eu posso fazer um planejamento. Eu posso pegar o DRE aqui, fazer um planejamento e planejar o meu balanço. E depois ir comparando se o mês de fevereiro, se o mês de fevereiro que eu planejei, quando aconteceu, eu fazer uma comparação, né? Qual foi essa variação? E aqui eu também vou fazer uma variação, o meu ativo, a minha empresa foi crescendo durante os anos, certo? Né? O meu passivo foi crescendo aqui. O que que foi crescendo no meu passivo aqui? O que que o meu passivo está financiando o meu ativo? Tá? Isso é regra contábil. Todo passivo ele financia o meu ativo. Isso é regra contábil. E o empresário ele tem que entender dessas regras contábeis. Tá ok? Bom, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é essas informações que você precisa entender das finanças da empresa. Gente, com essas informações, né, quando a gente foi lá no DRE, nós analisamos todas as despesas aqui, tá? Nós geramos aqui os nossos fornecedores. Lembra que isso aqui é competência, é o que aconteceu no mês. E agora nós vamos fazer depois o nosso fluxo de caixa. O que, que acontece no caixa da empresa? O que entra de dinheiro no mês e o que sai de dinheiro no mês? Ele é diferente do DRE e ele é diferente do balanço aqui, tá? Então, mas são relatórios que se completa, um completa o outro e a gente precisa entender isso daqui para a gente fazer um planejamento, tá? Eu quis trazer um pouco mais sobre o balanço e sobre essas informações, porque ela é de muita valia para o dia a dia de quem está trabalhando, de quem está lendo essas informações. Então, o empresário, você que é gestor, você precisa aprender a ler essas informações, tá?
Todos os bancos pedem essas informações, clientes, fornecedores pedem essas informações, para análise de crédito pede essa informação, porque aqui eu vejo o patrimônio da minha empresa, eu vejo quanto que ela tem para receber, eu vejo quanto que ela tem para pagar, eu vejo se ela está dando lucro aqui para distribuir do sócio, ó, a empresa é rentável. Então, assim, estou vendo ali que a minha empresa é rentável. Aqui, pessoal, pode ser prejuízo, tá? Então, eu posso chegar aqui e a minha empresa dando prejuízo aqui. Então, o que está acontecendo porque está dando prejuízo? É minha margem? O que está financiando meu prejuízo aí? Então, nós podemos avaliar através do balanço patrimonial, correto? E no DRE, nós analisamos toda a variação das nossas despesas e custos aqui, pessoal. Então, eu faço essa análise aqui para ver, né, se está dando prejuízo. Por que está dando prejuízo aqui? Minhas despesas estão muito altas, eu preciso baixar. De repente, uma despesa bancária está muito alta, eu preciso baixar. O impacto é maior ou é o custo do produto? Ou estou vendendo com imposto errado? Então, isso vai dar variação aqui no meu resultado, tá? Então, assim, eu quis trazer essa explicação para vocês entenderem que precisa olhar detalhadamente lá no departamento de compra, o que está acontecendo, na formação de preço, no departamento de venda, no estoque, tem que olhar com carinho todas essas informações. Então não é só alimentar o sistema integrado lá, não, tem que analisar, tirar relatório, olhar detalhe por detalhe, criticar, chamar o colega do lado aí, o primo estagiário do lado aí e falar, olha, você concorda com isso? Vamos raciocinar junto aqui. Uma pessoa sozinha não consegue, pessoal. Então é necessário ter essa troca de informação aí, tá ok? Bom, pessoal, agradeço aí vocês, né? Espero que tenham gostado dessa explicação, dessa aula, né? Deixe o seu joinha, curta o vídeo, né? Não custa dar uma clicada lá, tá? Divulga esse material, que ele é muito importante, ele é do dia a dia da empresa, pessoal. Isso é o que acontece, são números e fatos reais que acontecem. Não é só teoria, não, é prática também, tá bom? Então, um abraço para vocês, queridos primos e primas estagiários, porque nós somos eternos estagiários sempre aprendendo. Um abraço e até a próxima aula.